Oi, pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade à prova do ENAD 2014, agora eu apresento a questão 22, que é uma questão que envolve triângulo de potência. Confere aí. Nessa questão, é o seguinte, essa questão diz, considera uma redistribuição para atendimento de 3 unidades consumidoras. Então tem 1, 2, 3. Medições apontaram as características das cargas consumidores conforme tabela abaixo. Então aqui você tem 1 kW, 250 volt ampere reativo, ou 250 VAR. Aí você tem a carga 2, 3 kVAR de potência reativa, né? E 0,8 de fator de potência, em atraso, que é outra informação importante. E na terceira, 1 kVA com fator de potência 0,9 em atraso. Tá? Então, essa questão aqui não tem nada de difícil, é uma questão básica de triângulo de potência, mas quando eu fui resolver a primeira vez eu errei, porque ao invés de considerar kVAR, eu considerei kilowatt. Então, aqui a ideia de quem elaborou é colocar unidades diferentes, tanto uma em kVAR, outra em VAR, uma em kilowatt, outra em kVAR, outra em kVA, de maneira que você se confunda aí com esse monte de unidade e na hora de fazer a conta acabe errando. Então, o conhecimento básico para resolver esse problema é o triângulo de potência, simples, e ter a noção de que o fator de potência em atraso ou adiantado, como isso se reflete no triângulo de potência. Outra questão, né, então esse é um ponto, tá, de você identificar bem essas coisas. Para responder a questão, ele pede, desprezando as perdas, ou seja, não vou colocar perdas na rede, assinale a alternativa que apresenta corretamente a menor potência nominal do transformador de distribuição para alimentar essas cargas, para suprir simultaneamente essas cargas. Quando a gente dimensiona transformador de potência, normalmente a gente considera o tempo, ou seja, o transformador não alimenta a carga o tempo todo, né? 1 kW. Se você apagar a luz, acende a luz, abre a geladeira, fecha a geladeira, tudo isso influencia na potência que está sendo consumida. Então, em geral, a gente considera o dimensionamento do transformador de potência ao longo do tempo. Então, isso nos permite, por exemplo, que dependendo da situação, a gente possa até dar uma certa sobrecarga no transformador. Por quê? Porque na maior parte do tempo ele está trabalhando com uma carga baixa e de vez em quando tem uma sobrecargazinha ali. Então isso não compromete significativamente a vida útil dele. Entretanto, no caso dessa questão que não envolve o tempo, né, se supõe que essa carga é uma carga que vai ser mantida relativamente constante ao longo do tempo, etc, etc. Aí a ideia é simples. Eu tenho essa carga, eu vou pegar um transformador com uma potência maior que a carga. Muito maior? Não, porque eu vou estar gastando muito mais do que eu preciso. Imediatamente maior, o valor comercial é imediatamente superior a essa carga. Tá? Bom, a dificuldade está na trabalheira dos cálculos, principalmente se você não pode usar a calculadora, né? Aqui ele colocou alguns valores de seno e cosseno, que são úteis para resolver o problema. Para o caso do consumidor 1, por exemplo, tem 1 kW e 250 VAR. Então, uma forma que eu acho que é interessante resolver é passar tudo para kW e kVAR. Porque aí depois a gente pode somar kW com kW, kVAR com kVAR. Banana com banana, morango com morango, né? Então, para o consumidor 1 fica 1 kW mais J250, J.250 kVAR. Para o consumidor 2, foi dado 3 kVAR e um fator de potência, que é o cosseno φ, de 0,8. Né? O cosseno φ de 0,8 está dado aqui, ó.
Então, o φ é 36,9, ou seja, significa que o seno φ de 36,9 é 0,6. Essas duas informações vão ser úteis para a gente. Por quê? Porque do triângulo de potência, eu sei que a potência reativa, né, do triângulo de potência, a gente tem P, Q, né, quando está em atraso, para baixo, e S. Opa, e S. Aqui está o φ. Né? Então, eu posso calcular S sendo, sabendo que seno de φ é Q sobre S. Então, Q sobre S é 3 divididos por 0,6, já que o Q é 3 e o seno é 0,6, dá 5 kVA. Como eu sei a potência aparente, eu posso calcular a potência ativa. Então, é 5 vezes o cosseno de φ, né, que é o cateto adjacente pela hipotenusa. 5 vezes 0,8, que é o cosseno de φ, que dá 4. Eu poderia ter feito direto, né? Se eu pegar a tangente de φ, é Q sobre P. Eu acho que foi dada a tangente aqui. Ah, tá aqui. Podia ter pego a tangente direta e eu já tiraria o P. Não precisaria calcular o S. Tá? Então, mas nesse caso, 4 de potência ativa, 4 kW, e 3 kVAr de potência ativa. Para o consumidor 3, eu tenho lá 1 kVA, que foi dado, e 0,9 de potência, de fator de potência em atraso. Então, o ângulo referente a esse fator de potência é 25,8. Então, do S, eu consigo tirar o P, fazendo S cosseno φ, e consigo tirar o Q, fazendo S seno φ. Então, dá 0,9 para o caso de potência ativa, 0,9 kW, e 0,44 kVAr, potência reativa. Esses três consumidores estão pendurados no transformador. Então, eu somo os P's e somo os Q's. Tá? Aí eu vou ter 5,9 mais J 3,69. Professor, eu não posso somar, calcular todas as potências aparentes e somar? Não. Porque um é grandeza real, outro é grandeza imaginária. Né? A gente não mistura isso. Só no final, depois que eu somei potência ativa, potência reativa, aí eu calculo a potência aparente. Se eu não posso usar calculadora, então eu vou fazer o seguinte. Ó. Vou fazer que a potência aparente é a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos, né? Que a potência aparente é a hipotenusa do meu triângulo. Então eu vou ter 5,9 ao quadrado dá 34,81, 3,69 dá 13,62, isso dá a raiz quadrada de 48,4, mais ou menos. Então essa conta dá para fazer. Eu sei que a raiz quadrada de 7 ao quadrado dá 49, então deve ser menor do que 7 esse número. E eu sei que 6 ao quadrado é 36, dá maior que 6. É muito próximo de 7 esse número. Dadas as alternativas que eu tenho, comerciais, que são um transformador de 3, 5, 10, 15 e 25, a mais interessante, economicamente, né, é a que consegue suprir as cargas sem comprometer muito a vida útil do transformador, que é o de 10 kVA, que dá com sobra para ser utilizado. Se eu comprar o de 5, eu até consigo instalar, utilizar, mas certamente, se essa carga ela se mantém constante por muito tempo, a vida útil do transformador vai diminuir drasticamente. Então, tem vários conhecimentos e truques aqui que tem que se saber, e que não são difíceis, mas que são fáceis de confundir se a pessoa não está dominando esses assuntos. Como eu disse, eu mesmo me confundi porque eu troquei uma unidade, kVAr por kW. Então, não é difícil isso acontecer.